Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina ITEM, Introdução à Teoria, Eletromagnética. E agora, antes de começar o nosso capítulo 8 sobre resistência elétrica, ainda sobre o capítulo 7, corrente elétrica, eu vou falar sobre o trabalho, energia e potência elétrica, tudo bem? Eu vou usar aqui esse nosso pequeno espaço, tá bom? Aqui, ó. Sendo que a nossa aula de hoje é sobre o nosso segundo dispositivo que estamos aprendendo, a resistência elétrica, tá certo? Nós vamos aprender que, pela definição de potência, tá? A gente aprendeu já bem antes que a potência é o trabalho realizado sobre o tempo necessário para realizar esse trabalho, né? Ou então a potência ela é a variação de energia pelo tempo, que eu vou chamar de equação 1, tá? Só que nós sabemos que a diferença de potencial entre dois pontos, né, é o trabalho realizado, tá, dividido pela carga, ou seja, é a DDP, né, a DDP é o nosso próprio VA menos VB. Fazendo essa substituição, colocando o trabalho aqui, né, nesse meu sistema, eu vou obter que a minha potência elétrica vai ser igual a tensão pela corrente elétrica, já vista aí no capítulo anterior. Tudo bem? Está aqui a potência elétrica e está aqui a minha potência na forma que a gente aprendeu lá bem antes em física, tá? Como potência é expresso, né? É dada aqui em energia por tempo, unidade de energia joule, unidade de tempo segundo, 1 joule por segundo é chamado de 1 watt. Tá certo? Em homenagem lá ao físico, né? Outra coisa que nós temos que ver também é que existe uma unidade prática de consumo de energia elétrica, né? Ou seja, o trabalho, tá? Essa grandeza ela é calculada da seguinte forma: fazendo os extremos pelos meios aqui, a gente vai ter que trabalho tal é a potência vezes o tempo. Então, potência em kW e tempo em hora. A energia do consumo elétrico é dado em kWh, tá certo? kWh. Se a gente fizer a nossa regrinha de 3, a gente vai ter que 1 kWh, né, fazendo as devidas substituições, né? Vou usar esse espaço. 1 kWh é a mesma coisa que fazendo a conversão do meu kWh, 1 kWh para joules, tá? Sabemos que 1 kW são 1000 watts e sabemos que 1 hora é 3.600 segundos. Fazendo as devidas substituições, a gente vai encontrar que 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules. Tudo bem? Tá certo? Era isso que eu queria passar para quando eu solicitar que vocês calculem a potência elétrica. Tá certo? Agora voltando aqui para resistores, né? Que é um assunto bastante importante. Justamente nós vamos estudar associação de resistores. Tudo bem? O que é um resistor, né? Eu coloquei o exemplo de uma ilustração aqui ao lado, tá? O que é um resistor? Cujo símbolo é esse aqui. Tá certo? Todo condutor que tem exclusivamente, né? A gente pode falar a seguinte função: converter energia elétrica em energia térmica.
Tudo bem? Então, a partir daí, é todo o nosso estudo desse capítulo, tá? O resistor, ele é essencialmente um condutor de elétrons, né? Existem os bons e os maus condutores, ou seja, aqueles que facilitam, né? E aqueles que vão produzir dificuldade de passagem de corrente elétrica. À medida do grau de dificuldade à passagem dos elétrons, nós denominamos de resistência elétrica. Então, o resistor pode vir dessa forma. O resistor também pode vir dessa forma, tá? Tá meio estranho aqui, mas eu posso fazer direitinho para vocês melhorado, tá? Tá aí. Isso aqui é um resistor também, tá? Tá certo? São exemplos de resistores, né? Lâmpadas incandescentes, né? Cuja resistência ao filamento de tungstênio, chuveiro, torneira elétrica, o ferro de ferro elétrico. Todos esses dispositivos que eu citei, eles foram construídos aproveitando-se a ocorrência do efeito Joule, né, que vai ser explicado em apêndice num outro vídeo, tá? Mas os fios condutores que apenas transmitem energia elétrica, vale citar que eles devem ter baixa resistência elétrica para evitar perdas sob a forma de calor. E aqui está um resistor como que ele é mesmo na prática, né? Ao abrir uma placa, algum circuito, você já deve ter visto isso daqui, né? Nesse formato. Toda vez que você estiver vendo isso, você está vendo um resistor. Agora, sendo mais direto, né? Vamos ver aqui a nossa associação de resistores. Mas eu só posso falar de associação quando eu falar da primeira lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm. Tá certo? Essa primeira lei de Ohm é o seguinte: quando a gente aplica DDP nos terminais de um resistor, a gente verifica que ele é percorrido por uma corrente elétrica I, né? Então esse George Simon Ohm, que viveu de 1787 até 1854, né? George Simon Ohm, ele demonstrou experimentalmente, né, que mantida constante a temperatura do resistor, a corrente I ela vai ser diretamente proporcional a DDPU através de um gráfico que você faz da voltagem em função da corrente. Baseado nisso daí, nós obtemos que a tensão U, né, é igual a I vezes R, tá certo? I vezes R. Essa é a famosa, tá? Vou chamar aqui de equação 1 desse capítulo, porque as outras eu chamei por uma letra. Essa é a famosa e conhecida primeira lei de Ohm, tá? Onde esse R é uma constante de proporcionalidade. Esse R aqui é uma constante de proporcionalidade, que é uma característica do resistor e é denominado de resistência elétrica, tá? Então, um resistor ohmico é aquele que obedece a seguinte curva característica. Eu vou colocar aqui para vocês de uma forma bem resumida, tá? É todo aquele que obedece isso daqui, tá certo? Melhor usar uma reta, né? Pronto. Tudo bem? Agora que nós vimos o que é o resistor, vale frisar também que é bom a gente falar o que é um reostato, né? Desculpem esse barulho, tá, pessoal? Porque tá tendo uma obra aqui perto de casa, tá? Então, o que é um reostato? Reostato são resistores que possuem resistência elétricas variáveis, tá? Então, pela primeira lei de Ohm, quando você aumenta a resistência do resistor sob uma DDP constante, ocorre uma diminuição da intensidade da corrente e vice-versa, tá?
Aqui está a representação de um rheostat. Tá certo? Eu vou... Dá para melhorar um pouquinho, né? Vamos fazer o nosso rheostat aqui. Acho que melhorou, né? Tudo bem? Ele também pode ser assim, tá? Também pode ser assim. Tá certo? Ou pelo menos é, né? Ficou meio rasurado, tá? Em última hipótese, a gente pode representar ele assim, tá? Tudo bem? Agora vamos falar da... Aqui eu ia falar sobre a minha associação de resistores, mas vamos falar logo sobre a segunda lei de Ohm, tá? Segunda lei de Ohm. Nessa minha segunda lei de Ohm, tá? Nessa minha segunda lei de Ohm, o que nós temos é o seguinte, tá? Que eu quero é apresentado uma nova grandeza para essa segunda lei de Ohm, tá? Que eu vou colocar aqui. Segunda lei de Ohm, tá? Ela é utilizada, né? É apresentada uma nova grandeza denominada resistividade, tá? Essa grandeza é característica do material que é feito o resistor e também da sua temperatura. Então, eu colocando logo, né, nossos cálculos, eu obtenho que o meu R é igual a ρ L sobre A, que é a minha equação 2. Tudo bem? Basta você visualizar um fio, tá? Vou tentar fazer um fio aqui. Faz de conta que é nosso fio. Tudo bem? Ele tem uma área da seção transversal A, tá certo? E ele também tem um comprimento L, tá certo? Então, essa expressão 2, ela representa a segunda lei de Ohm, onde esse ρ, que é a letra grega, é uma constante de proporcionalidade denominada resistividade, tá? Essa grandeza depende do material e da temperatura do resistor. Mas eu nem falei ainda sobre a unidade de resistência, né? Nós vimos que U é igual a IR. Como U é 1 volt e é 1 ampere, qual a unidade de R? Levando isso lá para baixo, dividindo. Eu vou obter que R vai ser expresso em 1 volt por 1 ampere. Tudo bem? 1 volt por 1 ampere. Esse 1 volt por 1 ampere convencionou-se chamar de 1 ohm, tá? 1 ohm, tudo bem? Já na prática, né, quando eu quero determinar para a resistividade, nós isolamos esse ρ, nós temos RA sobre L, fazendo as devidas substituições, nós vamos encontrar que o ρ ele é expresso em ômega vezes metro no SI, tudo bem? Ele também pode ser expresso, tá, em ômega milímetro quadrado por metro, tá certo? A gente tem também a condutividade elétrica, letra grega sigma, né? Que ela indica o inverso da resistividade, ou seja, sigma é 1 sobre ρ, tá? Tá aqui a minha equação. Sigma é 1 sobre ρ, tudo bem? Onde esse ρ, né, vai ficar aí embaixo
E se eu quiser encontrar a unidade de medida, é ômega vezes metro. E isso daqui vai ficar elevado a menos 1, né? Fica ômega por metro, que também é chamado de Siemens por metro. Tudo bem? Agora, sobre a variação da resistividade em função da temperatura, eu posso colocar lá direto aqui para vocês, né? Se a resistividade ρ do meu resistor, né? Se a resistividade ρ do meu resistor, tá? Na temperatura T0, que é a temperatura ambiente, o seu valor na temperatura T, né? Quem é ρ na temperatura T, vai ser expresso pela seguinte equação, né? Ρ é igual a ρ0, 1 mais alfa D menos T0. Está aqui a minha equação 3, tudo bem? Está aqui a minha equação 3. Esse alfa, né, que está aqui, tá bom? Ele é uma constante que depende da natureza do material e denominada coeficiente de temperatura, né, cuja unidade é grau Celsius elevado a menos 1. Tá? Baseado nisso, a gente pode também fazer uma aproximação, né, para a resistência que nós vimos anteriormente. R é igual a R0, 1 mais alfa delta T, que é a minha equação 4. Tudo bem? É a minha equação 4. A gente pode também dizer que sob, né, uma DDP constante, tá? Sob uma tensão constante, o resistor metálico, quando ele é aquecido, ele aumenta a sua resistividade, né? E portanto a sua resistência elétrica também aumenta. Assim, de acordo com a primeira lei de Ohm, há uma diminuição da corrente elétrica. Tudo bem? Então, no momento é isso. Na parte 3 desse capítulo, nós encerramos a resistência elétrica. Então, bons estudos e até a próxima aula.